Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre saúde mental em tempo de pandemia e falamos também sobre as implicações da Covid-19 nas nossas vidas. Antes de iniciarmos o programa de hoje, em que temos mais uma excelente convidada, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde estão todas as edições do Consultório Aberto, e convido-os também a acompanharem a atualidade vimaranense e também os programas que vamos realizando através das redes sociais e em maisguimarães.pt. Cá estamos para mais uma edição. Nesta sexta-feira à noite vamos falar sobre a pandemia da Covid-19, que está a demorar a largar-nos. Há períodos em que nós vamos tentando encontrar aqui a luz ao fundo do túnel, mas de repente os números começam a subir, há um retrocesso, portanto recuamos aqui em alguns locais do país, portanto, nas fases de voltarmos às ruas e à nossa normalidade, àquela que nós conhecíamos até 2020. E, Manuela, é complicado para quem vê a luz ao fundo do túnel e de repente tem que dar uns passos atrás, que é aquilo que nós estamos a viver nesta altura. Boa noite, Manuela. Boa tarde agora, boa noite para si e para aqueles que nos estão a ver nesta altura. Olá, Eliseu. Olá, doutora Andreia. É um gosto tê-la aqui connosco. De facto, o que está a dizer, eu até acho importante falarmos um bocadinho sobre isso. É complicado, acaba por ser assustador. Por outro lado, como temos vindo a referir ao longo do tempo, as pessoas estão muito cansadas e também é uma das razões para baixarmos um bocadinho a guarda e por vezes não tomarmos as medidas, continuarmos a tomarmos as medidas protetoras que temos que tomar, que as nossas autoridades de saúde ainda nos recomendam, e por isso eu acho que nunca é demais. Já falámos um bocadinho na semana passada e em alguns programas anteriores. Eu acho que é importante falarmos sobre isso. Ainda hoje eu ouvia muito esta conversa e as empresas a reorganizarem-se por causa da vacinação dos seus funcionários, mas eu acho que é importante nós alertarmos cada vez mais o facto da vacinação estar a correr e como tem que ser também, não é? Isto não confere uma proteção de 100% quanto à Covid-19. Eu acho que é importante alertarmos as pessoas sobre isso. O principal propósito da vacinação, de facto, é conferir a proteção das formas graves da doença, por isso é que se optou no início de vacinarmos grupos prioritários, não é? As pessoas as pessoas com doenças crónicas, os idosos. Portanto, a eficácia da vacina não é absoluta e eu acho que isto é muito importante. E é importante ser referido, não é? Que quem tomar a vacina não pode, por exemplo, deixar de utilizar a máscara, que é algo que alguns até pensam que podem deixar a partir daí. Doutora Andreia Santos é a nossa convidada de hoje. Obrigado por ter aceito o convite para estar connosco. A doutora Andreia Santos é especialista em cirurgia geral e vai também dando o seu contributo noutras áreas, não é? Manuela pode falar-nos um pouco melhor sobre a doutora Andreia, que a conhece bem melhor também. É verdade, nós, à semelhança também de alguns programas, hoje também tem um sabor assim um bocadinho especial, porque para além de ser uma colega, é uma grande amiga minha, considero uma amiga, portanto, por quem trato por tu, portanto, e que tenho uma grande estima por a doutora Andreia, de facto, para alguém de referência na área da cirurgia, com alguns papéis até de responsabilidade, como chefe de equipa, por exemplo, do serviço de urgência, é alguém também que tem muita experiência na emergência pré-hospitalar, que eu acho que nesta altura da pandemia também se calhar é importante percebermos um bocadinho isto, a pré-hospitalar e a urgência hospitalar e como é que isto na pandemia houve estas alterações, e depois porque também foi uma das questões muito faladas ao longo do tempo, o que é que aconteceu aos doentes cirúrgicos durante a pandemia, com indicação cirúrgica, o que é que aconteceu, estas listas de espera, se já estamos atualizados ou não, o que é que... Pronto, é nesse sentido que hoje a conversa irá decorrer e daí que é com muito gosto, com um gosto também pessoal, que apresenta a doutora Andreia e que está cá connosco hoje. Boa noite, doutora Andreia, obrigado por estar connosco. A primeira questão que eu colocava tem a ver com este cansaço que a Emanuela referiu. Os profissionais de saúde ficam também desalentados, diria, quando a certa altura percebem que a onda volta
tentar subir, a escalar novamente e vem-lhes à cabeça tudo aquilo que viveram durante este período, o período mais intenso da pandemia da Covid-19. Sim, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com a Emanuela, que é minha amiga, como ela disse, que nos tratamos por tu. Não vou dizer há quantos anos nos conhecemos. Exato. E portanto, é um gosto estar aqui com vocês. Efetivamente tenho várias experiências e relativamente à pergunta que me está a fazer, ficamos desalentados. Ficamos desalentados e eu vou explicar porquê. Porque nós falo para mim, como profissional de saúde, tento dizer aos meus amigos, aos meus familiares, para manterem os cuidados. Sou vacinada, continuo a usar máscara, continuo a proteger-me, eu já não me lembro de ir a um shopping e ficamos desalentados porque ainda hoje eu comentava, se vai haver alguém a quem vão ser canceladas as férias novamente, se houver uma quarta vaga com grande necessidade de cuidados, já vimos hoje nas notícias, os internamentos estão a subir, no Porto mais de 120 casos, em Lisboa mais de 400, quer dizer, isto é assustador e efetivamente nós ficamos desalentados porque nós temos a noção daquilo que nós passamos na época Covid. Nós, para passarmos visita aos nossos doentes, nós tínhamos que pôr como é que é de explicar? Toda aquela, nós dizemos vestimenta, não é? Nós temos que pôr a máscara P2, a máscara cirúrgica, os óculos de proteção, as batas, as luvas esterilizadas, isto tudo para passar visita aos doentes. Isto já para não falar quando nós temos que operar, e efetivamente tivemos que operar na época Covid doentes, urgentes, Covid positivos. Isso tem implicações em termos de até, como é que é de explicar? O conforto com que nós operamos um doente não é igual com aquilo que nós usamos normalmente e com todos os cuidados que nós temos que ter ao operar um doente Covid-19. Sentimos-nos desalentados com esta, se efetivamente houver uma nova vaga, porque eu costumo dizer que as pessoas, e eu compreendo todas as pessoas que querem casar, os batizados, as comunhões e tudo isso, mas tudo isso está provado que está a aumentar o número de casos, não é? Portanto, aconselharia que tivéssemos alguma calma relativamente a esses eventos em que se juntam o maior número de pessoas. Sim, sim. Ainda se lembra da primeira intervenção cirúrgica que fez um doente Covid? Ai, eu lembro-me. Foi uma colestectomia laparoscópica num doente que tinha uma colestite aguda. Pronto, e é complicado porque nós temos que ter, no meu caso, os meus óculos mais uns óculos de proteção e depois estamos... Eram óculos de pintor na altura ou eram mesmo óculos de proteção? Eram mesmo óculos de mergulho. Mergulho. Ter a proteção total, não é? São óculos de mergulho com isolamento. Por cima destes óculos, a máscara P2, a máscara cirúrgica, a cógula, no fundo a nossa farda, bata esterilizada, 2 pares de luvas e os painitos e agora que me está a faltar o termo, como sejam umas botas altas para proteção pronto, tínhamos de estar completamente protegidos. E é complicado porque nós já fazemos um doente com uma colestite aguda, é um processo inflamatório importante e que já é uma cirurgia mais difícil do que uma litíase vesicular, uma cirurgia eletiva, e depois as limitações que nós temos em termos de, porque nós fazemos a laparoscopia, nós vemos na televisão a imagem e operamos com as 2 mãos, não é? Com os instrumentos longos para permitir a colestectomia, e depois temos os nossos óculos que por vezes também podem embaciar e com toda esta panóplia de proteção é complicado. E depois, já para não falar das imagens que toda a gente viu, que nós no final de uma intervenção destas estamos prontos para ir tomar um banho, porque estamos todos molhados, efetivamente. E em alguma altura isso não era possível, porque a quantidade de trabalho imagino que tenha de facto também aumentado em alguns períodos. Sim, o trabalho aumentou em alguns períodos. O que nós notamos foi que as patologias menos graves
apareceram menos, não é? Os pequenos acidentes, os acidentes de viação, como as pessoas não saíam de casa, não aconteciam tanto. O que nós reparamos foi que, para nós, e eu vou falar da minha especialidade, as patologias cirúrgicas apareceram-nos mais avançadas. Nós já não nos lembrávamos de ver uma apendicite aguda com uma peritonite, que é uma infecção importante intra-abdominal, porque geralmente as pessoas, quando têm uma dor ligeira ou uma dor importante, vão logo ao hospital, fazemos o diagnóstico e muitas vezes fazemos apendicectomias, não é? Quer sejam laparoscópicas ou abertas, e os doentes têm alta num curto espaço de tempo, 2, 3 dias. Com a Covid, as pessoas também com receio de ir ao hospital protelavam mais, bebiam mais o chazinho, tomavam mais o Benuron e quando chegavam ao hospital, quer fosse com colcite aguda, com apendicite aguda, que são as patologias mais frequentes, ou até com uma diverticulite, já vão num estadio muito mais avançado, muito mais difícil para nós tratarmos e muito mais difícil para o doente recuperar também. Há trabalho acumulado, fruto da pandemia, dos atrasos nas intervenções programadas? Sim. Há atraso, mas também há recuperação. E da experiência que eu tenho no nosso hospital, nós estamos a fazer, além das cirurgias eletivas que temos, uma coisa que eu queria chamar a atenção. Nenhum doente oncológico deixou de ser operado durante a pandemia. Nós mantivemos sempre todas as cirurgias de doentes oncológicos e todas as cirurgias urgentes em dia. As que estavam programadas? As que estavam programadas, não é? As que estavam programadas e que vão surgindo no dia-a-dia, não é? Isso. Os doentes que são enviados do centro de saúde ou os doentes que têm queixas, muitas vezes os doentes, o primeiro episódio ou o primeiro sintoma implica uma ida à urgência e nessa ida à urgência nós fazemos o diagnóstico. E pode ser já o diagnóstico de uma neoplasia do cólon, de uma neoplasia gástrica, que é a minha área. E esses doentes nós não deixamos de operar doentes nenhuns na pandemia, oncológicos, nem os doentes urgentes. Agora, as cirurgias benignas, como seja a litíase vesicular simples, não é? As pedrinhas na vesícula que as pessoas conhecem, ou a hérnia inguinal, não é? Uma hérnia inguinal, uma hérnia epigástrica, cirurgias benignas e eletivas, que são as mais frequentes da nossa área, não, teve que haver um desaceleramento das cirurgias, até porque nós tínhamos os internamentos com doentes internados com Covid, não é? O nosso hospital chegou a ter internamentos de Covid desde o 11º até o sétimo piso. Até o sexto, porque no sexto nós tínhamos uma ala Covid, uma ala não Covid, e no quinto, na ginecologia obstetrícia, também tinha uma área Covid, portanto, e a pediatria também, portanto, eu estava a dizer em termos de médicos, mas depois as especialidades cirúrgicas tinham todas as áreas de Covid, não? E doentes internados com Covid. Teve aí uma influência muito grande na atividade do hospital. Na semana passada falávamos também sobre portanto, a transmissão de informação entre os cuidados de saúde primários, os médicos de família, das unidades de saúde, para o hospital. Essa referenciação também diminuiu muito, fruto da não ida dos utentes aos centros de saúde, cujos médicos estavam atarefadíssimos com questões relacionadas também com a Covid-19. Exatamente. O que se notou, efetivamente, nós nunca deixamos de operar os doentes oncológicos, agora o que se notou, efetivamente, é que houve uma diminuição da referenciação, porque houve uma diminuição de tudo, não se faziam colonoscopias, endoscopias eletivas, estou a falar mais da nossa área do tubo digestivo, exames eletivos e de rastreio e preventivos, e só se faziam os exames que também eram urgentes, portanto, todos esses exames foram começados a fazer agora e agora, claro, temos muito trabalho pela frente. Aumentaram as neoplasias? Em termos práticos, sim, aumentaram. Ainda ontem falava com um colega a dizer-me o número de doentes com neoplasias do cólon que temos para operar. E os doentes, ainda hoje eu fui à consulta de oncologia, os doentes de neoplasias gástricas que nós temos para operar e já temos, posso dizer aqui que nós já temos o programa completo até às férias. Todas as semanas temos neoplasias gástricas para operar. Manuela Lopes, foi uma transformação muito grande na vida dos profissionais de saúde esta pandemia da Covid-19. E em termos mentais, como andam as coisas? Qual é a percepção que tem?
Eu acho que nesta fase bastante melhores. Apesar de que, como falava a doutora Andreia, um bocadinho nesta expectativa do que vem aí, ao vermos que melhoramos e pioramos, exatamente aquela expressão que usou na semana passada, parece que estamos de bestiais a bestas, não é? Como disse o colega São João, estamos tão bem e depois tão mal e em picos. Portanto, nós passámos uma fase, eu penso que 2020 foi a fase pior para todos os profissionais de saúde, numa primeira fase semelhante a toda a gente, não se saber o que é, pouca evidência clínica também nos protocolos de atuação, foi uma das coisas que os colegas até que passaram por cá nos foram falando, a evidência científica também foi saindo ao longo do tempo, o medo do nosso próprio contágio, de contagiar os nossos, todas as mudanças de não estar em casa, enfim, toda uma panóplia de situações que foi mudando. Melhorou, acho que isto foi melhorando ao longo do tempo e acho que nesta fase estamos numa fase também de alguma expectativa, de algum cansaço, mas de uma expectativa em relação àquilo que é o futuro. Isto tem impacto na vida psicológica também dos profissionais de saúde, porque é como a doutora Andreia ainda há um bocadinho disse, quer dizer, havendo uma quarta vaga, havendo uma sobrecarga dos cuidados de saúde, provavelmente irá acontecer o que aconteceu no final do ano, não é permitido férias, não, as folgas, os fins de semana, há uma subcarga de trabalho que é uma subcarga que as pessoas também não se podem esquecer, que é acumulada, e todas as questões relacionadas com o stress, com a ansiedade, em termos mentais são cumulativas. Isto não é como o sono, não é? Horas perdidas de sono são horas perdidas de sono, eu não compenso posteriormente de sono. Pronto, e aqui há todo esse risco que é preciso estarmos atentos e é preciso atuarmos, toda a questão do autocuidado, que os profissionais de saúde também têm que estar, mas que nesta altura, aquilo que eu sinto, os meus colegas e do que eu vou falando com outros de outros hospitais, parece-me que as coisas estão um bocadinho melhor e na expectativa do que é que vem aí. E voltemos à questão das faixas etárias. Doutora Andreia Santos, estamos nesta altura a falar de doentes que surgem com Covid-19 e a necessitarem de cuidados, de maiores cuidados, numa faixa etária mais baixa? Também. Isso eu posso falar um bocadinho da nossa experiência, ainda não temos assim, graças a Deus, tantos doentes Covid internados, mas o que se nota é que agora já há o que em 2020 dizia, isto é só para os doentes mais idosos, com mais patologias crónicas, o que acontece agora é que há mais doentes e mais novos que podem, porque alguns desses também não estão vacinados, e que podem complicar e que podem ir parar aos cuidados intensivos e tudo isso. Nota-se isso. Mas sente que esses doentes, portanto, lidam melhor com a Covid-19 ou relativamente aos mais idosos? Portanto, as suas defesas permitem-lhes ter a doença, mas que ela não tenha aqui um impacto mais significativo na sua saúde? Sim, isso sem dúvida. De qualquer modo, ficam sempre com algumas sequelas. Nós temos colegas que tiveram Covid-19 que são dentro de faixas etárias novas, 50, 60 anos, que tiveram que ficar de baixa, que tiveram internados, que tiveram que ficar de baixa e que ainda estão a fazer fisioterapia ou recuperação respiratória, fisioterapia respiratória. Portanto, as faixas etárias 50, 60 são, não é? São ainda faixas etárias ativas e pessoas saudáveis ou com poucas patologias, com uma hipertensão, por exemplo, só, e sem mais nada, e que ficam com sequelas. Já falamos aqui sobre a recuperação em fisiatria, já falamos aqui na semana passada sobre o impacto no olfato, no paladar, até na audição. E, Manuela, é preciso ter esta preocupação, não é? Nas sequelas, não pensar que se tivermos Covid, ela vem e vai, passa e fica tudo igual, é uma doença, o índice de letalidade em faixas etárias mais baixas não é muito elevado, mas de qualquer forma temos de ter esta preocupação com o impacto que pode ter na nossa saúde e as sequelas que podem aqui ficar. Mas claro, exatamente o que temos vindo a falar ao longo dos últimos programas, quer dizer, não estamos a falar só numa questão de morte,
não é? Que também as há, continuamos a dizer, é muito, o número de mortes em Portugal é muito lá fora, e falámos a semana passada no Brasil, é chocante ouvirmos 500.000 de pessoas que morreram por Covid-19, quer dizer, se todos parássemos um segundo a pensar nisto, se calhar reagíamos a estas coisas de uma forma diferente, não que o medo nos paralise, isso nunca, mas que de facto nos traga comportamentos protetores, é isso que se apela, porque de facto sermos mais novos e saudáveis, muitos desses doentes caíram nos cuidados intensivos, muitos destes doentes morreram saudáveis, perfeitamente saudáveis, sem comorbilidades, sem doenças absolutamente nenhumas, quer dizer, terá a ver com muitos fatores, sistema imunológico, sei lá, outros fatores, mas que nós não podemos dizer que isto não nos vai acontecer, portanto, por isso que cada vez mais apelamos. E também há aqui uma coisa importante, o facto de mesmo as pessoas vacinadas podem contrair Covid-19, e entre as segundas tomas, nas vacinas que têm as segundas tomas também pode acontecer, mas eu quero ressalvar aqui uma coisa que eu acho que também é importante, isto não significa que as vacinas são enganosas, ou são embuste, portanto não vamos entrar por aí, isto tem a ver com, não é uma eficácia de 100%, e que isto foi sempre falado desde o início, dá-nos aquela proteção, sobretudo das formas graves, por isso é importante continuarmos a proteger, nós estamos ainda em fase pandémica, portanto isto ainda não passou, isto ainda não diminuiu, e é muito importante continuarmos a falar sobre isso. Aliás, eu nem sei se a doutora Andreia até nos podia falar um bocadinho da emergência pré-hospitalar, na altura Covid, o que é que se verificou. Nós tivemos aqui uma colega, que foi a Sónia Cunha, portanto colega psicóloga, que também conheces, não é? Do INEM, e que nos falou da perspectiva, portanto, psicológica e até de vários funcionários do INEM que contraíram, vários mesmo, que ela disse foram bastantes que contraíram na altura, logo na fase inicial, portanto, março, abril, o pico da primeira vaga, portanto, se também podias falar um bocadinho sobre isso, desta parte pré-hospitalar. Hospitalar, posso. Eu queria só pegar no que tu estavas a falar, da eficácia das vacinas e da reinfecção, porque o que está a acontecer é que há pessoas reinfectadas, mesmo vacinadas, portanto, aquelas pessoas que tinham tido Covid durante meio ano não foram vacinadas, e mesmo as pessoas vacinadas já há descrição de casos de reinfecção por Covid-19, portanto, isto tudo para reforçar que nós devemos manter os cuidados de higiene, a desinfecção das mãos, a proteção, o distanciamento social. Eu vou falar, antes de falar do pré-hospitalar, eu vou falar da minha experiência como chefe de equipa. Ainda ontem tive de urgência e as pessoas continuam, apesar de virem de máscara e todos os cuidados, quando eu chamo um familiar para vir falar comigo, o familiar tenta ficar, sei lá, a 30 centímetros de mim, e eu a distância mínima, e digo, olha, não me leva mal, a distância mínima que eu ponho no mínimo é o meu braço esticado, e a pessoa tem que ficar para lá do braço esticado. E digo, olha, não é nada contra si, não é nada pessoal, agora, eu tenho que me proteger e tenho que vos proteger, porque as pessoas ainda têm aquela coisa do, para ouvir a informação do familiar, não têm que se chegar a nós. Nós temos que manter o distanciamento social. Apesar de nós termos máscara, temos que manter. Distanciamento social antes e permita-me que interrompa para falar disto. Distanciamento social não é distanciamento emocional, Emanuela. Temos que arranjar aqui alternativas, não é? Já falámos nisso desde o primeiro programa de abril de 2020, portanto não é sinónimo de distanciamento social de distanciamento emocional, e o facto de nós ouvirmos um médico a dizer isso não significa que nós não podemos personalizar, e portanto pode haver na mesma uma relação empática, pode haver na mesma ali uma comunicação que é claramente eficaz, mas isto deve existir. Cá fora a mesma coisa, com os nossos familiares a mesma coisa, as videochamadas, estas reuniões que nós estamos a fazer via Zoom, se bem que nesta fase já houve algum desconfinamento em relação a algumas reuniões e por aí, convém termos alguns cuidados. E é um bocadinho aquilo que diz a doutora Andreia, quer dizer, evidente, eu vou, não é que eu seja exemplo para ninguém, eu digo isso milhentas vezes em consulta, mas o meu filho mais velho fez a comunhão solene. Obviamente, ou profissão de fé, como se diz, não é? Obviamente que numa situação ideal, nós se calhar fazíamos uma festa com muitas mais pessoas, aquelas que costumam vir e costumam frequentar a minha casa, e obviamente que não foi. Portanto, e o miúdo compreendeu com toda a legitimidade e foi, porque foi naquela altura, porque já foi até atrasada, que foi adiada do ano passado, e obviamente que nós temos que fazer estas alterações, adaptações, e tudo bem igual, e as pessoas que não vieram estão
connosco em termos emocionais e por isso é que é importante nós continuarmos nos relacionamentos, não nos afastarmos do ponto de vista emocional, mas neste momento socialmente ainda é importante haver alguma prudência, não é? Não temos que estar em casa, confinados obrigatoriamente como já foi, pelo menos ainda, esperemos que não, mas alguma prudência, não é? Exatamente. Doutora Andreia, falemos então dos Pré-hospitalar. Exatamente, e da sua experiência. Da minha experiência. A minha experiência no pré-hospitalar, no Covid-19 é trabalhosa e eu vou explicar porquê. Porque nós, a partir de certa altura, nós temos que sair, nós temos uma farda do INEM e por cima da farda do INEM nós tínhamos que pôr o fato de proteção com capuz e com fecho até ao pescoço, os óculos, a máscara P2 e a cirúrgica, cóbula muitas vezes e as luvas até aos cotovelos e também, eu vou pedir desculpa que eu quero dizer o termo da proteção para os pés e está-me a falhar, eu não me estou a lembrar, mas eu durante a conversa vou-me lembrar. E o que é que acontece? Se nós formos para uma paragem cardiorrespiratória, nós temos que ir obrigatoriamente com esta proteção, porque se nós temos um doente com uma paragem cardiorrespiratória, nós vamos abordar a via aérea. E, por defeito, todos os doentes são potencialmente Covid positivos. E o nosso distanciamento para entubar um doente, se calhar são 10, 20 centímetros, é mínimo. Claro. E, portanto, se nós não temos a proteção, qualquer doente é potencialmente Covid positivo. E muitos eram Covid positivos, muitas vezes já tínhamos a informação que íamos para um doente com uma dispneia, com uma falta de ar, num doente Covid positivo. Portanto, nós já sabemos que aquele doente é infectado. Nós já sabemos que vamos ter que ter um mínimo de proximidade com aquele doente e o mínimo que nós podemos fazer é efetivamente protegermos, não é? E proteger qualquer outro doente que nós vamos ver. E portanto nós tínhamos que sair da base já para cada saída com essa proteção. E depois de abordarmos a vítima e tudo isso, temos o reverso da medalha, que é tirar todas as proteções, e isso no início foi muito falado, que as infecções por Covid-19 não eram na proteção inicial, era exatamente na remoção. E ao tocar na pele, ao tocar na cara, nós tínhamos uma sequência em todos os lados, eu acabei por não vos falar, mesmo no bloco operatório nós tínhamos placares para nós sequenciarmos, no fundo, quando nos vestimos e quando nos despimos, o que é que sai primeiro, para não infectar, tirar as luvas, o primeiro par de luvas, desinfectar, tirar a cóbula, tirar os painitos, tudo. Há painéis mesmo com todas as indicações, porque o risco é nós nos infectarmos ao retirar a farda. E depois disto, nós depois estamos num Covid positivo, nós tínhamos que tirar a farda, o fato de proteção, e tínhamos que guardar tudo isso num saco, e tínhamos de desinfetar as mãos, e tínhamos um saco para o material, para as viseiras, não é? Porque quando nós vamos num doente com uma abordagem da via aérea, nós estávamos a esquecer disso. Além das máscaras, tínhamos que usar uma viseira protetora, não é? Porque um doente, ao abordarmos a via aérea, temos que aspirar, saem partículas, até um doente que tenha só uma dispneia grave e que nós tenhamos que abordar a via aérea, ou que seja com ventilação invasiva ou não invasiva, tudo isso tem muita proximidade. E todas essas proteções dificultam muito. E depois, uma coisa que nós tínhamos que fazer, isso é a experiência de pré-hospitalar. Se nós conseguíamos vestir-nos na base, temos que nos despir na rua, não é? Despir o fardo exterior, ficando com a nossa cara, mas o fardo exterior, a cóbula e tudo, temos que fazer isso tudo na rua, não é? Porque se não vamos acompanhar o doente, abordamos o doente e depois temos que tirar isso tudo, porque não podemos entrar para o carro com a farda infectada. E tudo isso implica esses cuidados todos. Lembro-me perfeitamente de uma saída que tive para as Taipas, em que eu estava ali, nem sei como é que se chama aquela rua, numa das ruas principais das Taipas, às 7 da manhã,
a tirar a roupa, a tirar a roupa, a desinfetar, e a pôr tudo no saco e as pessoas a passarem a olharem para nós. Olha, tipo, estes estão aqui, tínhamos que tirar e ficávamos com a farda, não é? E depois tínhamos também ter os cuidados de desinfecção, os sapatos e tudo isso. Portanto, é trabalhoso. A logística ainda é essa, atualmente? A logística atualmente não é essa, mas só se nos avisarem do CODU, do Centro de Coordenação de Doentes Urgentes, que é no Porto, ou melhor, há um CODU nacional, nós temos o CODU Porto, CODU Coimbra, CODU Lisboa e CODU Faro. Eu, além de médica da VMER de Guimarães, da Viatura Médica de Guimarães, sou também médica da Viatura Médica de Barcelos e sou médica coordenadora dos doentes urgentes do Centro de Coordenação do Porto. E, portanto, quando eu estou no Centro de Coordenação do Porto, que não estou na VMER vou para as saídas, mas no Porto é o centro onde nós fazemos, no fundo é central das saídas, e quando nós temos uma chamada em que já sabemos que o doente é Covid positivo e que precisa de apoio diferenciado, que é o nosso, de uma viatura médica, nós já sabemos que vamos para um doente Covid positivo e então temos que ter esses cuidados todos, como tínhamos em plena pandemia, para quase todos, não é? Mas nesta altura temos que ter a proteção básica, sempre uma máscara P2, não é? E luvas e proteção, mas quando vamos para um Covid positivo temos que usar toda essa panóplia de proteção para nos protegermos. Eu tenho, e agora saltando um bocadinho do pré-hospitalar, porque eu tive um doente que operei um estômago e ele está muito bem, fez quimioterapia neoadjuvante, foi operado, fez quimioterapia adjuvante e ainda teve na consulta na semana passada e disse: "Oh doutora, vocês vinham tão pouco tempo ao pé de nós", porque nós quando temos um doente na enfermaria nós tínhamos que ir ver o doente, mas tínhamos muitos doentes, tínhamos que desinfetar e trocar aquelas coisas todas, mas nós não ficávamos na enfermaria meia hora com um doente, era impossível, porque também corríamos o risco de nos infectar. Eu tive que lhe dizer: olha, senhora, nós não podíamos estar tanto tempo como nós estávamos consigo antes, porque era um doente que era Covid negativo, foi operado e ficou Covid positivo no hospital. O que acontece? Houve infecções no hospital. Bastava entrar um doente de Covid positivo para uma enfermaria que tinha tido um teste de Covid negativo, positivar e depois infectava outros doentes. E até isso na relação com os doentes sentiram que nós estávamos menos tempo com eles, porque nós também não, se nós nos infectássemos, não podíamos depois tratá-los. E foi isso que eu lhe expliquei, que é uma coisa importante explicar aos doentes também. Eu imagino as saudades que os profissionais de saúde têm para poderem voltar a exercer ou de poderem voltar a exercer como exerciam antes Sem máscara, no mínimo. Sim, só isso, sim. Sem máscara. Que é uma coisa que é impensável atualmente. Mas André, eu há um bocado ia te perguntar isso e assim rapidamente, isso não mexeu na própria relação terapêutica? O próprio tempo também disponível, seja no pré-hospitalar ou seja, embora situações diferentes, ali é uma situação mais aguda, não é? Ou mais no momento, mas o facto de estarem todos equipados e destes cuidados todos, sim, nem sequer se reconhece. Não é? Eu olho para ti, eu se passasse por ti, se calhar não sabia que eras tu, não é? Com esse equipamento todo. Sim. Isso não mexeu na relação terapêutica médico-doente? Mexeu porque esse doente sentiu isso e disse-me várias vezes: eu quando fiquei Covid positivo, vocês iam lá muito menos tempo. E mesmo nas enfermarias, nós não sabíamos quem éramos, nós tínhamos a enfermaria limpa, porque tínhamos que passar na área limpa e na área em que se entrava para o Covid. E muitas vezes nós reconhecíamos pela voz, nós estávamos com aquela cara e dizíamos: quem és tu? Quem és tu? Ah, sou a Andreia. Não se reconhecia com aquela... E com os doentes é muito complicado. Por isso eu comecei... Os doentes sentiram isso. Isso. Por isso muitas vezes escrevia-se o nome, não é? Eu vi logo em Itália eles começaram com isso muito cedo. Escreviam enfermeiro ou médico, não sei o quê. Sim, é. E os doentes sentiam isso, sentiam que nós não estávamos tanto tempo e não tocávamos tanto nos doentes, que é uma coisa que mesmo quando eles estão tristes, nós damos a mão ou pomos a mão no ombro, nós tínhamos que manter algum distanciamento. Eles sentiram algum distanciamento social e se calhar sem querer algumas vezes emocional, que eles sentiram isso. Esse doente reclamou, já todas as vezes que vem à minha consulta diz-me isso, sempre. Ele não se esqueceu, porque ele viveu a fase de ser Covid negativo e a fase de ser Covid positivo no pós-operatório.
Doutora Andreia, é por tudo isso que é importante nós continuarmos a apelar às pessoas para terem precaução nesta altura da pandemia da Covid-19, para não retrocedermos mais e, se possível, para que as coisas continuem de facto a melhorar. Que mensagem é que gostaria de deixar a quem nos está a ver e a ouvir nesta noite? Eu gostaria só de recomendar que mantivessem todos os cuidados, o uso da máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento social para tentarmos todos ultrapassar esta pandemia, evitar que venham novas vagas e, no fundo, para nós voltarmos àquilo que era o nosso normal e que se calhar nós não valorizávamos, que era podermos, sei lá, estar 20 pessoas no café e fazer um jantar com 10 amigos, não é? E que agora não é possível, não podemos fazer essas coisas e, portanto, era isso que a principal mensagem que eu queria passar era cuidado, cuidem-se e protejam-se. A retoma da normalidade depende de cada um de nós. E na próxima semana, Emanuela Lopes, teremos uma edição especial antes das férias do consultório aberto. Esperemos que depois, nessas férias, todos estejamos um pouco mais tranquilos desta pandemia da Covid-19. E na próxima semana temos uma edição, como disse, especial, uma edição presencial na Plataforma das Artes, na Black Box da Plataforma das Artes. Vamos fazer aqui o balanço do que foi este consultório aberto. O que é que podemos esperar desse programa, Emanuela? Pois nós, para fazer o fecho da segunda temporada, optámos por realmente fazer também aqui uma gestão um bocadinho diferente, até a pedido, isso, e com algumas sugestões de algumas pessoas que nos seguem também habitualmente, e de facto vamos fazer uma edição presencial, que desde já a doutora Andreia Santos está convidada a estar presente também. Desci um bocado em cima. E que será aberto a todas as pessoas que queiram estar connosco, e o Eliseu depois explicará melhor esse funcionamento. E de facto aqui a ideia é fazermos um registro um bocadinho diferente, mantendo a linha geral daquilo que foi sempre o objetivo deste programa. Portanto, abordaremos este tema e nesta perspectiva muito geral do impacto da pandemia em várias áreas, com esta transversalidade da saúde psicológica nas várias áreas. Como vê, falámos da questão seja cirúrgica, como falámos da questão do otorrino e da urologia e das crianças e dos idosos e do sono e do exercício físico e do desporto, enfim, vamos ter também alguns convidados de facto de referência e de luxo, temos algumas surpresas, não é? Preparadas para que realmente seja também um programa diferente e que se feche em pleno e que se queira que de facto seja uma terceira temporada já a falar quase numa era pós-Covid ou numa entrada numa era pós-Covid, não é isso que de facto todos desejamos. Que falaremos desse regresso à normalidade que todos desejamos. Portanto, na próxima semana, no dia 10 de julho às 21h30 na Plataforma das Artes, na Black Box, teremos essa edição especial do Consultório Aberto, edição presencial. Poderão assistir a essa edição do programa presencialmente, poderão enviar-nos desde já um e-mail para leitor@maisguimarães.pt a solicitar a presença nesse local. Poderão até enviar-nos uma mensagem privada para a nossa página no Facebook do Mais Guimarães para assistirem a esse programa. A lotação é evidentemente limitada, dadas as regras que são impostas pela Direção-Geral da Saúde e que nos protegem a todos. Teremos essa edição especial na próxima semana do Consultório Aberto, este programa do Grupo Mais Guimarães, que há mais de um ano aborda as questões da saúde mental e o impacto da pandemia na nossa vida, na nossa saúde e também na nossa vida coletiva. Doutora Andreia Santos, muito obrigado por ter estado connosco nesta noite. Muitos sucessos na sua vida profissional e também na vida pessoal. Esperamos encontrá-la no próximo dia 10 na Plataforma das Artes. Obrigado, Emanuela. Encontramo-nos no dia 10 de julho nessa edição especial do Consultório Aberto. Obrigado e boa noite. Obrigado, Léo. Boa noite.